Olá, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Desculpa aí pela demora aí, né? Mas eu vou trazer o meu depoimento, né, das minhas experiências, da minha vida e dar algumas explicações o porquê que existe tanto a quebra de palavra, né, que é a traição, o rompimento, né, daquilo que foi afirmado, desde a época, né, que eu era criança, né, até os dias de hoje e até antes de eu nascer, evidentemente, né, já existiam essas questões. E dar algumas explicações que eu vi, eu participei, eu participei, né? Eu vivi ali próximo, eu fiquei sabendo das coisas. E para deixar bem claro, de fato de verdade, o que realmente acontece com essas quebras de palavra, né, gente? Eu separei aqui alguns tópicos que eu penso que é interessante falar, até para vocês saber o conteúdo do canal, né? Que é que é aqui deixa eu ver aqui que eu atualizei aqui o roteiro programado. O primeiro tópico é o roteiro programado, que é muito pregado dentro do coletivo. O não conhecimento da lógica do relacionamento. A ideia a ideia de mais, quanto mais produzir, mais insaciado vai ficar, que é a questão da aparência, tá, gente? A falta de força para poder se expor o seu pensamento, né? As suas convicções, a incapacidade de resolver os problemas humanos, isso acontece muito no coletivo, é o estímulo, né, pela quantidade, né, aquela coisa que quanto mais o cara tiver relacionamento, é o cara bonzão, né, esse é o pensamento, né, a forma de medir, e não querer se prender às pessoas também, né. Bom, peço desculpa aí, né, gente, que eu escrevi o roteiro bem rapidinho, corrido aqui, né, e tive problemas hoje para poder fazer esse vídeo. Mas vamos lá falar sobre isso, né? Todo ser humano, quando ele participa do coletivo, existe um roteiro programado, né? Aquele roteiro que você, uma hora ou outra, você vai formar família, né? Você vai conviver com uma pessoa. E é passado para todos que uma hora ou outra vai se encontrar uma pessoa que vai se adaptar, que vai ser compatível, que vai se encaixar nas suas necessidades e você vai construir uma família, uma vida, né? É o roteiro programado. O problema, tá, é que muita gente acaba não se adaptando ao relacionamento monogâmico. Não consegue lidar por questão de convivência, questão financeira, questão de filho, questão de família, questão de convivência com os vizinhos, questão de uma convivência com a pessoa. Então, existe bastante coisas complexas que acaba desgastando, né, atritando o relacionamento. E muita gente, né, com 40, né, 40 até 30 anos não quer nunca mais saber de casamento, porque é colocado de lado, evidentemente, as complexidades do relacionamento. Eu falei só de algumas, tá, gente? Existem várias. E não é colocado que nem todo ser humano ele vai se adaptar a um relacionamento fixo, morando junto. Há pessoas que preferem se relacionar cada um morando na sua casa, de vez em quando se encontrando, tem encontros pontuais, né? Acaba se adaptando melhor. Mas o ser humano, dentro do coletivo, ele é pressionado a ter que se unir para poder provar o amor para uma outra pessoa, que isso também é um outro problema, porque se ele não fazer aquilo que é o roteiro programado, ele não ama a pessoa. E isso é um erro, porque existem várias formas de você mostrar que você tem um sentimento por uma pessoa. Qual é o resultado dessas questões, né? É o que a gente vê, e as pessoas decepcionada, abatida, acabada pelo fato que se prende nesse roteiro programado. E nem todo mundo consegue se dar muito bem nesse roteiro. As questões da individualidade do ser humano e daquilo que o ser humano ele precisa, muitas vezes ele é abafado diante do coletivo. E eu vi muito isso. Eu vi muito essas questões, tá? Bom, o segundo tópico é não conhecer a lógica do relacionamento, né?
Quem entende de relacionamento, ou quem pelo menos já estudou um pouco do relacionamento, ele vai perceber que o relacionamento ele vai mudando, tá? Ele vai mudando com o tempo. Então o que acontece de fato de verdade? Nós tivemos relacionamentos por questões de políticas, né? Para o cara poder manter a posição. Nós tivemos relacionamentos de familiares, tá? Entre familiares. Nós tivemos relacionamentos por questão de imposição do pai e da mãe. E hoje nós temos um relacionamento mais livre. Mas existem outros, tá, gente? Então, de tempos em tempos, o relacionamento vai mudando. Eu estava até percebendo e fazendo alguns estudos que já ficou mais forte, né? Os casais de swing, né? Daqui uns 20, 30 anos, isso aí vai ser debate bastante forte nas igrejas e no coletivo sobre essa questão. Por quê? Porque a lógica do relacionamento, eu já ouvi isso, parece até uma coisa meio ruim, mas tem um pouco de coerência, é simplesmente você continuar a multiplicação da espécie humana, que é ter filhos, né, para poder chegar na sua vida e se cuidar, e você viver junto. Aliás, você viver livre, corrigindo aqui, tá, gente? Você viver livre. Pelo fato da amarração econômica, que todo mundo fica preso sob medida naquilo que ganha, isso cria uma necessidade das pessoas se unir para poder ter mais acesso aos recursos naturais, né? Que é chamado de produto, né? Porque passa por transformação, modificação, aprimoramento, profundidade e aperfeiçoamento. Mas a lógica, olhando assim, pelo que eu já ouvi há muito tempo atrás, de simplesmente ter um relacionamento com teu filho e cada um seguir o seu caminho, ou seja, no sentido de ter um vínculo, mas não tão preso como o sistema econômico faz com a gente, né? Porque a gente vive sob medida no dinheiro nosso, isso acaba corroendo, estragando a convivência com os seres humanos. Isso também é bastante problemático, tá, gente? E essa questão essa questão de fato de verdade de não conhecer a lógica do relacionamento, a história, as modificações, as alterações, isso dificulta. No outro tópico eu vou falar mais sobre isso, na questão da expressão, né? Da pessoa não poder ser aquilo que ela é. Ela vai enfrentar preconceito, discriminação, porque existe um padrão, né? Tá? Mas vamos pular para o terceiro tópico, né? A ideia de procurar pessoas de boa aparência, né, que provoca insaciedade, tive até dificuldade de falar quando eu falei do tópico, é também um outro problema, porque se a pessoa ela se move pela aparência e não tem para todo mundo, o natural dela é que ela nunca vai ficar quieta, ela vai estar sempre buscando alguma coisa. Como o relacionamento que ela busca por impulso, e ela não tem nem noção dos efeitos que isso pode provocar na vida dela, isso acaba muitos seres humanos quebrando as suas palavras, né, no caso, né? Acaba o ser humano não mantendo aquilo que foi combinado. Isso é muito frequente, porque o cara quer se relacionar com uma mulher, a mulher impõe o pensamento monogâmico dela, até para ela não se expor, né? Porque ela não pode fazer a mesma coisa do que um homem. E o camarada ele vai lá e mente. Ele mente para poder ter acesso. Quando ele torna saciado, ele começa a desvalorizar, não ter educação, não ter uma boa comunicação, né? Porque já foi saciado, já está satisfeito. E consequentemente ele começa a procurar outra. Então, muitas vezes, a quebra do contrato, no caso do homem, é muito pelo fato um dos motivos, tá? Muito pelo fato da falta de saciedade, porque ele vai procurar uma quantidade de mulher bonita, vai ter uma puta de concorrência, não vai ter para todo mundo, evidentemente, e aí ele acaba mesmo se enrolando. No caso da mulher, é muito pela questão da procura. Então existe muita procura, existe uma insatisfação do seu companheiro, entendeu? Daquela pessoa que está ali convivendo, e ela já falou, ele não se emenda, ele não se corrige,
e acaba pulando porque a oferta tem de todos os níveis de oferta, entendeu? Lá na frente acaba acontecendo um escândalo. Mas o problema, tanto até também da mulher, do relacionamento também pela aparência, né? Porque dá mais moral pro cara que tem uma boa aparência, que tem uma boa condições, é que não tem espaço para todo mundo. Alguém vai ter que comer o osso, alguém vai ter que comer o ovo, alguém vai ter que comer o pé de galinha, né? No modo bem simbólico, né? Pra gente entender aqui. Por quê? Porque são poucos que têm esses atributos. Gera briga, né? É o que a gente mais vê, né? Porrada para tudo que é lado. Então, a forma como as pessoas buscam relacionamento, que são pessoas de raríssima, não é existência, né? Mas raríssima no sentido de combinações, que são aparência, isso provoca uma insaciedade, né? É o que a gente vê, a quebra de palavra. Vi muito isso, tá, gente? Eu vi muitos homens quebrar a palavra, vi mulheres, entendeu? Quebrar, porque os homens também estão sempre ali atrás de mulher de boa aparência. E muito sofrimento, muitas dores, muito desapontamento pela falta de palavra, né? Vamos lá, gente. Então, continuando aqui. Os seus pensamentos de muitos homens, que é o terceiro tópico, de se expressar. Muitas vezes ele tem um gosto de um determinado tipo de pessoa fisicamente que não é aceito. Ou pensamento ao contrário do padrão, né, do que já está estabelecido, também não é aceito. Ele é reprovado. E tentar argumentar, tentar justificar os seus atos, coloca ele numa situação de exclusão. Entende? Eu me lembro que quando eu falei para as pessoas sobre o meu gosto, do meu biotipo de mulher, nossa, foi uma tribulação, foi uma guerra. Mesmo explicando os motivos, mesmo explicando os meus ideais, aquela coisa toda. Porque não batia com o conceito de aprovação, que é uma mulher de boa aparência, formosa, linda, um estimulante que faz a pessoa ter aptidão de querer ter alguma coisa. E essa repressão, essa exclusão de liberdade de pensamento, eu vejo muitas vezes, até com muitos homens querendo ter um relacionamento poligâmico, no caso, isso faz muitos homens ser canalha, cafajeste, mulherengo, porque ele sabe que vai reprovar, mas ele quer. Mas ele não consegue, de uma certa forma, expor o seu pensamento, expor aquilo que acredita, porque se ele falar isso, ele vai ser censurado, ele vai ser rejeitado, ele vai ser excluído, ele vai ser apontado como errado. E voltando àquele primeiro tópico, como já falei, nem sempre o que é bom para um é bom para outro. E esse é um dos problemas. Os homens hoje em dia não conseguem ser fortes, as mulheres também não conseguem ser fortes e falar, olha, não quero viver com um, não quero viver com dois, quero fazer aquilo que eu penso, aquilo que acredito. E isso faz muita gente ter muito problema de complexidade, pressão baixa, no caso dos homens, lá na frente ser um tóxico, né, um homem tóxico, porque os seus pensamentos não só não é dado a aceitação, mas muitas vezes provoca exclusão. Exclusão. Se a gente chegar e falar assim, por exemplo, o Brasil ele é um país monogâmico, muita gente vai falar que juridicamente sim. Mas na prática, a gente sabe muito bem que não existe monogamia. A maioria dos homens provavelmente já pulou a cerca, porque não se sentiu saciado. Entendeu? Então a gente pode considerar o Brasil como um país monogâmico? Evidentemente que não. Mas vai falar isso para as pessoas, vai arrumar uma briga. Mesmo falando, olha, com esse fulano, ciclano, betano que já traiu, já conheço fulano, ciclano que meteu chifre. Então, assim, existe um pouco de preconceito e discriminação para aquilo que é fato. E não querem reconhecer. Entendeu? Querem ter dureza do coração. Ou seja, se a pessoa está traindo, já perdeu a monogamia há muito tempo. Se a pessoa ela já tem consciência que não quer viver a dois e que uma hora ou outra ela vai trair, a gente tem que ter consciência que ela não é
monogâmica. A grande maioria das pessoas não são monogâmicas. Vamos lá. Vamos pular. Caraca, desculpa, gente. Vamos pular para outro tópico, que é a questão aqui, da incapacidade de resolver os seus problemas. Muitas vezes, para a gente poder convencer o ser humano, a gente precisa sensibilizar o ser humano, a gente precisa tocar nos pontos que faz ele abrir o ouvido, de dar oportunidade. E assim, para quem já nasce com esse talento, com esse dom, não é tão difícil. Ou para quem vai aprendendo ao longo do tempo, não é difícil. O problema é para quem não para e pensa. Não procura se aprimorar, buscar conhecimento, buscar informação, buscar maneiras diferentes, entender também o seu limite, até que ponto você pode argumentar com a pessoa. E o que geralmente acaba acontecendo, que eu já falei várias vezes em outros vídeos, é a mentira, a limitação cognitiva, de não conseguir convencer os outros seres humanos. Não ter uma linha de reciprocidade, então a pessoa começa a mentir, enganar, trapacear essas questões. Esse é um dos motivos também que leva muitas traições. Ele não consegue falar assim, olha, eu quero ficar contigo, mas por hoje. É um exemplo, tá, gente? Aí a pessoa fala que não. Aí ele tenta de uma outra forma, se ele tentar, né? E a pessoa também fala que não. Então o que ele vai fazer? Ele vai fingir que vai aceitar e vai ficar por detrás. Convencer um outro ser humano, isso também é importante falar, que leva tempo. Dentro de uma ideologia que tudo é instantâneo, tudo tem que ser rápido, como sempre a gente foi ensinado, isso é uma questão problemática, isso passa por uma questão de instrução. Existem casos que você vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. É problemático convencer, é difícil convencer um ser humano, não é fácil. Isso é fato. Então o que acontece? O camarada não assume. Então o que ele vai fazer? Mentir. Mentir. Então, um dos motivos da traição também é a incapacidade de convencer o ser humano. Dialogar, conversar, trocar uma ideia, entendeu? Não ser apressado e respeitar os limites. Se a pessoa realmente não está aberta naquele momento, dá um tempo, procura uma outra e vai indo. Saber ter aquela capacidade de ser um pescador, né? Saber que tem certos tempos que você não vai conseguir naquele momento, mas em outros tempos favoráveis, você vai conseguir. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, sempre falava que as mulheres têm um certo tempo que ela tem um libido mais alto do que o homem. Então, um homem que conseguir acertar esse certo tempo, ele tem mais possibilidade de ter relacionamento. Essa capacidade, essa não é engenhosidade, né, mas essa percepção de saber tentar em certos momentos que são mais favoráveis, isso também é importante. Mesmo que dentro dessa cooperativa que a gente vive, que dá o nome de capitalismo, tudo ensina a gente a ser rápido, instantâneo, imediato. E existem coisas que, cara, tem que ter tempo. A terra tem o seu tempo para dar o seu fruto, entendeu? Os animais têm o seu tempo para dar também as suas crias, entendeu? O ser humano também tem o seu tempo para poder nascer. Então, entender essas questões são importantes. Certo, gente? Vamos para uma outra, que esse depoimento já está ficando longo. Já tive vários problemas hoje, gente. Vou ter que fazer editação pra caramba aqui. Vamos falar também sobre o estímulo. Dentro do coletivo, o ser humano ele é muito estimulado a ter grande quantidade de relacionamento, principalmente um homem. E é visto que quanto o camarada tiver relacionamento, quanto mais pessoas ele se relacionar, melhor ele é o bonzão, ele é o gostosão e por aí vai. E tipo assim, isso também acaba o camarada se desviando do seu objetivo, né, de que é aproveitar, regozijar aquela coisa toda. E isso também é uma problemática, esse estímulo. Para quem segue essa ideia, existem mulheres que são difíceis de convencer, existem mulheres que são difíceis de dialogar, difíceis de conviver, difícil até de bater um bom papo. Existem mulheres que são tranqueiras mesmo, né? E
muitas das vezes o camarada ele vai enganando, mentindo, porque ele não consegue convencer e vai trapaceando. Mas muito pela lógica do grupo que ele vive, de dizer que quanto mais ele tiver relacionamento, mais ele vai ser o cara. Mais ele vai ser o bonzão, né? No caso, né? A quantidade. E nem sempre quantidade é qualidade, né, gente? A gente vê aí bastante casais aí tendo muitos problemas, tá, gente? Então, por ele utilizar essa métrica, é o que acaba acontecendo muitas dessas traições, tá? O cara que não fizer isso é um cara tapado, atrasado, marcha lenta, entendeu? Bobão. Nem sempre essas metas de quantidade vai trazer realmente o retorno que a pessoa precisa, né? Cabe a pessoa saber fazer uma distinção. Mesmo quem enfrenta preconceito, discriminação e outras coisas mais, ela tem que entender o que ela realmente precisa. Entende? Aí só assim ela vai começar a enxergar e ver a verdadeira vida que ela precisa para viver. Né? Muitas vezes isso acontece na queda, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Arrebentando a cara, né? Vamos falar aqui também que é o último tópico aqui. Muitas pessoas não querem se prender a outras pessoas. Constituir um relacionamento, muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão, às vezes, de círculo de amizade, de certos lugares, de convivência com certas pessoas, renunciar a certo tipo de coisas. E muita gente não quer abrir mão. Muita gente não quer renunciar. Então acaba acontecendo muito mais uma tática de tentar se adaptar ou uma tática de vender que concordou do que enfrentar os problemas. Porque lidar com o ser humano, principalmente numa questão de necessidade, né, biológica, é uma atitude desafiadora. É uma atitude desafiadora porque eu entendo que muitas mulheres não têm por que querer ter um relacionamento por vários motivos. Entendeu? Um dos motivos que tem que ser falado é pelo mau uso da comunicação de muitos homens, né? E do egoísmo de querer só pensar em si próprio na relação sexual. Então, muitos dos homens, eles acabam tendo problema por querer ter liberdade, mas também não aceitar que a mulher também possa ter sua liberdade. Ou seja, só um pode, o outro não pode. Eu posso me relacionar com quantas pessoas eu quiser. Isso eu já vi muito, né, com meus colegas, né? E ela, melhor dizendo, não pode. Ué, se você quer ficar com várias pessoas, né, como já vi até num certo podcast, né, e você não quer permitir, essa matemática ela não vai fechar. Eu me lembro de um podcast que o cara tá falando, o cara quer ficar com várias mulheres, que ele falou lá um P lá, e aí no final da vida ele quer buscar uma santa. Aí o cara vai explicando que essa matemática nunca vai fechar. Essa matemática nunca vai fechar. Quer ficar com várias mulheres que tá para isso, mas na hora no final da vida quer buscar uma santa. Matematicamente não fecha. Isso também é um outro problema. A falta de capacidade de entender e fazer interpretação. Então muitos homens não querem se aprender. Querem fazer o que quer fazer, mas não querem dar liberdade para as mulheres. E muitas mulheres, se tivesse essa liberdade também, ficaria muito mais fácil fluir, transacionar essa questão, pelo fato de verdade, que também ela teria direito. Entendeu? Então, um dos motivos que faz muitos homens ficarem quietos e muitas vezes não ser fiel àquilo que fala, é a questão de não saber conviver, né? De não saber se comunicar, de não dar liberdade para as mulheres fazer também o que deve fazer. Só ele pode fazer, só ele pode agir. E muitas mulheres também têm esse problema de fazer uma leitura também, de poder ter aquele pensamento, não, eu tenho que ter minha liberdade, eu tenho que ter o meu jeito, eu tenho que ficar com quem quiser. E isso é ainda até hoje um motivo de briga entre homem e mulher. Eu vi muito, existe muito tabu, muito preconceito. É o que eu vi ao longo dos meus anos de vida,
mas pouco avanço, né? Poucas soluções, poucas melhorias, poucas bênçãos, né? No sentido assim de ir para frente, né? Existe muito mais guerra, briga, desavença, mau humor do que verdadeiramente soluções que melhoram a vida de ambas as partes, entendeu? Tanto a mulher podendo fazer o que ela quer fazer e até mesmo tendo liberdade para fazer essas coisas sem ser chamado de vagabundo e outro nome, e o homem muitas vezes não querendo abrir mão. Ele quer fazer, mas não quer deixar as outras pessoas não fazendo, né? E outras questões também. Então isso tudo colabora com a traição, entendeu? Conviver com um ser humano, gente, é bastante problemático, tá? Durante muitos anos da nossa vida, a gente vive debaixo de autoridade de várias pessoas, né? A gente fica debaixo de autoridade de nosso pai, nossa mãe, a gente vive debaixo de autoridade do nosso patrão, a gente vive debaixo de autoridade das autoridades, né, que são o serviço público. Então, muito pouco poder, comando, principalmente as mulheres, né, tem na sua vida. Então, é uma questão de juntar um ponto com o outro e entender que, cara, as pessoas precisam ser mais livres. E para ser mais livre, tem que abrir mão, tem que deixar. Agora, se ficar só um lado tendo benefício e o outro lado sendo esmagado, sendo comprimido, como acontece com muitas mulheres, vai viver essa briga a vida toda. Entende? Então, esse é um problema nesse último tópico, que é a falta de liberdade. Entendeu? Que leva muita gente a ser um lobo, né? Entendeu? Porque ela não consegue resolver, não tem força e também não quer enfrentar. Muitas vezes eu tive que bater de frente com muita gente, né? Pela questão de entender que eu não tinha possibilidade de ter relacionamento com mulher, então eu tive que criar o estilo. Tive muito preconceito, muita discriminação, mas eu entendia que era o certo ser feito. Eu acreditava, eu cria de fato e verdade, e sempre deu certo, né? Mesmo com preconceito, discriminação, rejeição, sempre fui um cara vitorioso nesse sentido, né? Sempre as coisas funcionam comigo, né? Mas nem todo ser humano tem essa capacidade. Eu quero ter 2 famílias, eu quero ter 3 famílias. Ah, mas fulano, ciclano vai te criticar, aquela coisa toda. Cada um sabe a sua necessidade. Ou eu não quero ter nenhuma família, eu quero ficar sozinho. Ou seja, entender que nem sempre o que serve para um vai servir para todos. No fato de o meu pai, por exemplo, ele ser policial, isso não quer dizer que eu quero ser policial. Não é um exemplo. O fato de eu, por exemplo, ser um cara da autossuficiência não quer dizer que meu filho vai querer ser da autossuficiência. Entendeu? É entender que cada ser humano tem o seu gosto, tem o seu hobby. E isso muitas vezes é comprimido por um padrão que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo se ajustar, se adaptar e viver. Essa é talvez a palavra certa. Fui, gente, desculpa pelo áudio longo aí, mas é um depoimento meu.